Olá, irmãos, fraternos, amigos aqui das nossas Gotas Fraternas, projeto do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. Nós estamos aqui para apresentar um capítulo do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, sob a abençoada psicografia de Chico Xavier. Meu nome é Zezé, sou voluntária da casa e estou aqui para fazermos algumas reflexões, sobre o capítulo 172, cujo título é Que Despertas? Esse capítulo nos trouxe uma reflexão muito interessante, porque Emmanuel, nos traz uma citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que coisa incrível, né? Esse Pedro, o mesmo Pedro que durante o apostolado do Mestre nos trouxe tantos questionamentos, Muitas vezes dava a entender que não compreendia muito bem as lições, mas trazia um amor muito grande pelo Mestre. Apesar disso, ele é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, E quando Jesus ressuscita, ele volta e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta por 3 vezes. Olha que interessante, Dando a oportunidade de Pedro afirmar para Jesus por 3 vezes: amo, mestre. Sim, amo, mestre. Sim, amo-te. Então, mostrando a grandeza das oportunidades que são renovadas em nossas vidas. Todas as vezes que nós queremos, desejamos de fato, de coração, melhorarmos espiritualmente. E essa lição me levou à lembrança de uma lição que Jesus, de uma passagem, melhor dizendo, em João, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então aqui Jesus mostra, as possibilidades em que nós temos quando desejamos, quando trazemos realmente, aquele que crê em mim, a crença, a fé verdadeira e a fidelidade a Jesus, o que nós não podemos fazer, São infinitas as possibilidades, Nós vamos ver a própria evolução da humanidade, Quantos feitos maravilhosos o homem não fez, mas que dentro daquilo que Jesus fez, somente aqueles que têm esse poder, permitido pela espiritualidade maior. E no caso específico de Pedro, a própria sombra dele trazia alívio aos sofredores, E aí Emmanuel nos pergunta: e tu, que despertas, E nós vamos fazendo esta reflexão, Que tipo de sentimento, que tipo de clima, que tipo de assunto, que tipo de sentimento, quais as emoções que nós despertamos
junto àqueles que caminham conosco, seja onde for, né? Seja no nosso trabalho, na casa espírita, na rua, no médico, junto aos transeuntes, no trânsito, né? O que nós despertamos quando as pessoas se aproximam de nós, né? Então, é preciso que a gente observe, nos fala Emmanuel, que a gente observe, porque observando os assuntos, as atitudes que nós despertamos no outro, nós poderemos ver a quantas anda a nossa vibração, a nossa egrégora, né? Aquilo que nós formamos ao redor de nós. Vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, não vou me lembrar agora da questão, mas Kardec pergunta aos espíritos, né, se o espírito está contido no corpo. E os espíritos explicam, não, né? Hoje, com a doutrina que vem os espíritos nos esclarecerem, nós sabemos que nós ampliamos a nossa vibração, nós formamos um clima em volta de nós, né? Em que esse clima vibratório, né? Essa vibração, ela atinge as outras pessoas e nelas desperta algo, assim como as pessoas despertam algo em nós. Nós podemos observar isso, né? Nos nossos relacionamentos. E é preciso, então, que, já que nossa atenção tem que ser dada a nós mesmos, né? Como nos ensinam os espíritos, todas as lições, nós temos que vestir a carapuça e ver em que ponto eu posso melhorar naquela lição, né? Então, é esse o convite dessa lição de reflexão, para observarmos qual é o clima que nós observamos, né? Quando nós nos aproximamos das pessoas, né? O que nós despertamos de fato nas pessoas, né? Estamos atentos a isso? Estamos podendo perceber de fato o que despertamos, né? E Emmanuel, então, nos diz o seguinte, eu vou agora fazer a leitura da lição que nos desperta essas reflexões, né? Que despertas? Lição 172. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Atos, capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria.
Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. É isso aí, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em seus lares, onde estiveres neste momento, né? E que nós possamos, com essa lição, fazermos reflexões e, acima de tudo, possamos levá-las em nossas ações, atitudes e pensamentos. Que Jesus possa nos abençoar nesta hora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigada.